Olá, sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou a professora Ana Cláudia, professora no curso de Fisioterapia. Eu estou aqui junto com a professora Ludmila, que é do curso de Enfermagem. Em nome do Unisalesiano, estamos aqui para bater um papo, né? No tema assistência multiprofissional a parturiente no pré-parto. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia, ele propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Eu vou passar a palavra para a professora Ludmila para que ela se apresente para vocês. Boa noite, é um prazer estar com vocês em mais esse encontro científico. Meu nome é Ludmila, eu sou docente do curso de enfermagem do Unisalesiano, também sou docente do curso de pós-graduação do Unisalesiano de Araçatuba, para o curso de obstetrícia e estética avançada. E hoje nós estaremos aqui falando sobre um tema muito importante que cabe aí à equipe multiprofissional, enfermeiros e também fisioterapeutas. Isso, e a professora Ludmila é enfermeira obstetra. Exatamente, sou enfermeira obstetra, também tenho a especialização de enfermagem centro cirúrgico, central de material, sou mestre em saúde coletiva e também atuo com a estética avançada na clínica e também na aula na pós-graduação. É isso aí, isso aí. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Eu, como fisioterapeuta, trabalhando com as gestantes, a Ludmila como enfermeira obstetra, e a gente está aqui para passar um pouquinho da nossa experiência, né? Do nosso dia a dia, como é que é lidar com esse mundo da obstetrícia, né? Exato. E eu acho que o mais bacana é a gente falar da equipe multiprofissional, né? Do trabalho em conjunto. Isso faz uma diferença muito grande para mim, para ela, para a gestante, e assim, a importância da gente ter o apoio de um outro profissional no nosso trabalho. Exatamente. Eu converso com a Ana e a gente sempre conversa muito e faz os eventos, né, Ana? Voltado justamente à importância dessa assistência multiprofissional, a qual tanto a gestante, a parturiente se beneficia dessa assistência especializada, científica, mas também os alunos, avaliando aí a função de cada profissional na saúde, bem-estar dessas mulheres que estão num momento tão importante da vida e que podem ser assistidas de forma humanizada, mas com cientificidade, né, Ana? Exatamente. Eu nunca chego em uma maternidade e direto na parturiente sem conversar com a equipe de enfermagem. Porque são eles que vão me direcionar, eles vão me familiarizar com o quadro que a parturiente está, né? Em que momento desse trabalho de parto ela está. E aí eu pergunto para você, Ludmila, assim, como hoje a gente ouve muito falar sobre a humanização, né, dentro da maternidade. Eu falo que a maternidade ela é um andar isolado dentro de um hospital. Né? Exato. Porque assim, ela tem toda uma diferença, ela tem toda uma situação ali que envolve essa parte de humanização, que envolve essa... E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vocês da equipe de enfermagem lidam com isso, fazem, o que vocês podem estar fazendo para que a parturiente se sinta o mais envolvida possível nesse contexto todo. Exatamente. Então, primeiro, vamos contextualizar de forma rápida, como a Ana disse. A maternidade é um setor que abriga diversas especialidades, ou seja, mulheres em diversas fases do seu ciclo biológico, né? Então, lá nós temos mulheres que estão em tratamento ginecológico, nós temos mulheres gestantes que estão em tratamento, um trabalho de parto prematuro, uma pré-eclâmpsia, temos também as puérperas. Então, é um universo complexo,
né? E Isso. exige de cada aluno e profissional que atua na maternidade uma certa humanização do cuidado, bem como também toda a parte do nosso processo de enfermagem. Então, dentro da assistência a essa mulher em todo o seu ciclo, hoje mais especificamente falaremos da parturiente, né, Ana? Que é a mulher Isso. que está em trabalho de parto, que vai parir o seu filho, é muito importante que a enfermagem esteja atenta ao processo, né? Faça a anamnese, acolha essa mulher com toda a cientificidade, mas também com toda escuta qualificada, fazendo todas as perguntas importantes, como que foi essa gestação, para que ela se familiarize com a equipe. Eu falo que o primeiro passo da assistência dentro do processo de enfermagem com os alunos é o acolhimento, é a escuta qualificada, é fazer com que essa mulher reconheça em nós profissionais pessoas que ela possa se abrir, né, para que ela possa ter ali uma comunicação efetiva, para que a gente comece então a fazer os cuidados com essa mulher. Então eu falo que o acolhimento, né, Ana, faz É. toda a diferença. Eu percebo isso nos partos que a gente já acompanhou, quando você chega, né? A forma de você abordar, a proximidade que você vai adquirindo ali com a parturiente, facilita o seu trabalho. Facilita com Exatamente. que ela confie em você, para que você a acompanhe naquele momento que está sendo difícil para ela, né? Exatamente. É um momento esperado, mas é um momento que ela está sentindo dor, que ela está com medo, Sim. né? Então, a forma com que nós, profissionais, vamos nos posicionar e se aproximar delas faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu acho que é essa escuta aí que você está dizendo, né, essa escuta qualificada, ela faz uma diferença enorme. Até na aceitação desse trabalho de parto, né, Ana? Porque Exatamente. muitas mulheres que nós atendemos são mulheres que são adolescentes, 15, 16, 17 anos. E tudo que nós conhecemos a fundo, nós conseguimos aceitar melhor. Então, antes que a gente fale um pouquinho dos períodos clínicos do parto, qual o período do parto acontece o nascimento, a gente vai falar aqui, é importante que essa mulher se sinta acolhido pela equipe, Sim. para que ela consiga receber essa orientação e realizar ali os procedimentos durante o parto, para que no momento que eu explique para ela sobre a evolução de uma contração, de um período clínico, ela consiga entender como isso vai proceder. Porque o parto, ele tem fases, ele não acontece do nada, né? Nós vamos conversar um pouquinho isso aqui. Então, Isso. os alunos dentro da graduação, eles são preparados, né, teoricamente, em relação a essas fases do período clínico do parto, sobre as Exatamente. contrações, sobre a dilatação. Só que nós precisamos preparar essa mulher que muitas vezes chega lá no seu primeiro filho, como você disse, cheia de medos, anseios, angústias, dúvidas. Quando nós temos uma equipe multiprofissional focada em prestar essa assistência, fazer esse acolhimento, essa escuta qualificada, com certeza a aceitação dela em relação ao trabalho de parto vai ser diferente. Com Ela vai ter certeza. a consciência do que vai acontecer com ela e mais, que ela está dentro de um trabalho de parto efetivo, que está tudo bem. Agora, quando ela não tem essa consciência, ela realmente nega o parto, ela acha que ela não é capaz, aquilo que nós vivenciamos no cotidiano, né? Da prática clínica mesmo. Exatamente. E aí, após essa recepção, né, começam os trabalhos, né, na verdade. Exatamente. Então, assim, a gente sabe, eu não sei como ainda está a questão do partograma, eu gostaria muito que você falasse sobre o partograma, né, para Ok. que eles tenham conhecimento da importância disso, porque o partograma, eu como profissional chegando lá, eu vou entender o que está acontecendo, em que fase ela está. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do partograma para eles. Ok, então assim, ó, o partograma, o próprio nome já diz, é um diagrama, né, onde nós realizamos ali a anotação de períodos importantes desse parto. Então, na maternidade, o enfermeiro ele tem que ser especialista, tá? Ele tem que ser enfermeiro obstetra para atuar em maternidade. Então, ele faz especialização e ele vai atuar ali. Então, dentro da assistência
assistência ao parto, a gente começa, Ana, primeiro fazendo as manobras de Leopold ou a palpação obstétrica. Essa manobra é uma palpação sistematizada, né? Onde busca se identificar a situação, a apresentação e posição desse feto. Se ele está cefálico, ou seja, com a cabecinha para baixo, né? Se ele Sim. está pélvico, que é contraindicado aí um parto normal, ok? Então, o enfermeiro ele vai iniciar examinando essa parturiente, por quê? Ela só vai poder estar ali em trabalho de parto e ter um parto efetivo se o feto estiver cefálico, ou seja, com a cabeça para baixo, tá? Então, uma das avaliações que a gente faz o partograma é o exame de toque. No exame de toque, eu vou avaliar se esse colo uterino está dilatado, tá? Para eu identificar aproximadamente o período clínico do parto, quando é que vai ter o nascimento. Então, cientificamente, a dilatação ela acontece cerca de 1 centímetro por hora. Mas ela pode dilatar 2 ou 3 centímetros. Então, se a mulher ela é primípara, ou seja, o primeiro parto, ela pode demorar um pouco mais para dilatar, tá? Se ela é multípara, ela pode dilatar aí de forma mais rápida, mas em tese, mais ou menos 1 centímetro por hora. Então, quando eu começo meu partograma, eu avalio dilatação do colo, se esse colo ele está grosso ou se ele está mais fino, né? Então, isso mostra para mim a evolução do trabalho de parto. Então, se a hora que eu for tocar o colo estiver grosso, eu sei que vai demorar ainda, tá? Outra avaliação que eu faço dentro do exame de toque é se esse bebê está alto ou baixo, tá? Se ele já passou ali da bacia ou se ele está alto ainda, para que eu possa precisar no partograma o tempo que vai demorar. A gente também faz avaliação se a bolsa dessa mãe, né, a cavidade amniótica, ela está íntegra ou se essa bolsa está rota, e eu vou marcando nesse gráfico. O partograma ele deve ser realizado a cada 2 horas, né, de avaliação, tá? Importante. Então, exame de toque, eu avalio, a gente verifica os batimentos cardíacos do feto. Por quê? Porque durante o trabalho de parto, né, com as contrações, a gente tem que avaliar a vitalidade fetal. Algum momento desse parto pode acontecer aí alguma distócia ou um sofrimento fetal, e aí ter que interromper a questão do parto normal e o médico então encaminhá-la para o centro obstétrico, para o centro cirúrgico. Então a gente avalia os batimentos cardíacos do feto, que é o dobro ou o triplo do nosso, de 120 a 160. A gente avalia também se a bolsa está rota ou está íntegra, se tem presença de mecônio, a cada 2 horas. E a gente vai acompanhando. Daqui 2 horas, ela teve de 1 ou 2 centímetros, dilatou mais? Ok, ela está no caminho. A gente também observa a variação do polo cefálico, porque ele vai girando, tá? Tem algumas variedades de posição que é contraindicado ao parto normal. Então, o partograma, ele tem por finalidade fazer com que a gente tenha um parto viável, identificar intercorrências durante o parto, como distócia, apresentação anômala, que seria ele estar com a parte da cabeça, mesmo que para baixo, não numa posição favorável. Então, o partograma, ele me dá várias informações para saber, será que esse trabalho de parto ele está evoluindo ou não está? Então, tudo isso é realizado pelo enfermeiro obstetra dentro da maternidade, que também, além de fazer todo o acompanhamento durante o trabalho de parto, pode realizar o parto de baixa complexidade. Uhum. Assim, diante de todos esses dados que você vai avaliando, né, vocês têm a condição de intervir ou não, não é isso? O que Exatamente. estiver acontecendo, como ela está evoluindo, se há necessidade de interromper, se há necessidade de estímulo, qual é o estímulo, e isso vem muito de encontro com o meu trabalho de fisioterapeuta nesse momento, porque eu Exato. preciso muito dessa sua avaliação, né, do Para que partograma, para que você eu consiga prosseguir com o meu a sua trabalho, né? assistência. Porque o meu trabalho, a parte mais importante do meu trabalho é nesse momento, Isso que eu ia comentar. principalmente nesse momento da dilatação, né? Que é onde a gente vê
Muitas situações de mulheres que estão dilatando, que estão evoluindo, mas que o bebê está alto ainda. E existe Exatamente. toda uma tensão, essa questão. Aí vem tudo lá atrás, né? Da Isso, eu acolhida, vou do até te perguntar. medo, de tudo isso, uma respiração errada, uma força que se faz no Exatamente. momento errado. Então, tudo isso influencia durante esse trabalho, E é isso que a né? gente vai falar agora, Ana. Eu vou até Exatamente. falar algumas perguntas para Ana, por quê? Porque dentro da nossa prática clínica, a contração é um processo doloroso, né? Sim, Dói. Infelizmente, faz parte do processo, né? Do exatamente. maternar e do parto também. E é muito importante ter profissionais que nos auxiliem na redução da dor, né? Não medicamentosa nesse período, né? Porque o SUS, o Ministério da Saúde, ele preconiza as práticas aí mais naturais possíveis, né? E aí eu já pergunto para Ana. Ana, dentro da fisioterapia, o que que você pode fazer de procedimentos que pode diminuir essa dor, tá? Acolher essa parturiente, auxiliar na descida desse feto durante o trabalho de parto? Então, vamos lá. O nosso trabalho, basicamente, é para tentar. Claro que a gente busca tentar aliviar um pouco essa dor, apesar dela quem falar assim, eu vou fazer para tirar a sua dor durante Não o dá. trabalho de parto, está mentindo. Não existe. Não Isso. tem como tirar dor. Tem como aliviar? Tem. Tem como aliviar porque a gente movimenta, a gente tem em mãos alguns recursos que conseguem promover um pouco de relaxamento. E aí isso alivia a dor, né? Isso. Então vamos lá. O exercício, movimento. Por quê? Porque por mais que eu queira ajudar a aliviar essa dor, eu quero um dos meus principais objetivos é reduzir esse trabalho de parto, esse tempo. Então, Isso. quando ela diz que o esperado, né, é 1 cm por hora, se essa parturiente ela não se manter ativa, na maioria das vezes essa evolução ela demora para Isso. acontecer, ela demora muito mais do que deveria. Exato. E ela precisa ser ativa. O nosso trabalho da fisioterapia, ele já vem lá na gestação para trazer ela No para um pré-natal. parto mais ativo. Então, o que seria isso? Todos os exercícios, todos os movimentos que ela fique mais na posição verticalizada, sentada, de pé, fazendo caminhada, o uso da bola suíça, né? O Isso. uso da bola é de extrema importância, é confortável ela sentar. Todas elas adoram fazer exercício na bola. Por quê? Porque é confortável. Porque elas vão movimentando e esse movimento na bola suíça, ele acaba que mobilizando um pouco mais a pelve, que com a Exato. dor, com a dilatação está tensa e essa dor aumenta, né? E a Então pelve eu também cons... se dilata, né, a pelve ela se Exatamente, dilata, os ossos, exatamente. né, as Então, e articulações. aí os ligamentos vão ficando tenso, a Isso. musculatura vai ficando muito tensa com essa mudança do trabalho ali, da Ok. evolução, e a mobilidade que a bola dá, ela ajuda a soltar, querendo ou não. Ajuda. E isso alivia a dor, alivia a tensão. Então, esse é um dos principais motivos. O que que eu vou. Ai, você vai lá fazer exercício de fortalecimento, essas coisas? Não. Não. Eu não vou trabalhar força na maternidade, no trabalho de parto. Eu vou ter feito esse trabalho no pré-natal. Né? Isso. Lá eu vou trabalhar uma mobilidade para poder tentar aliviar um pouco essa tensão que a parturiente está sentindo, né? Estimular através do exercício a produção de ocitocina. Por quê? Sim. Porque quanto mais o corpo dela produz ocitocina, mais contração ela vai ter. E é isso que eu quero. Exatamente. Porque quanto mais contração ela tem, mais rápido ela vai dilatar. Então, é assim, é meio que matemático. Quanto mais parada ela fica, menor é o estímulo, né, na produção de ocitocina e mais lento vai ser essa dilatação. Então, o nosso objetivo é fazer o exercício através de trabalhar essas mobilidades, de trabalhar para que ela fique um pouco mais ativa e estimule a produção de ocitocina. E junto disso, eu tenho técnicas de relaxamento que vão Isso. ajudar a aliviar. Eu costumo dividir no trabalho em fases, no trabalho de parto.
Geralmente a fase inicial, né, que é uma fase ali, a partir da latência, a fase ativa, tal, que é até ela chegar ali nos 5, 6 centímetros mais ou menos de dilatação, é a hora da gente trabalhar mais mobilidade, caminhar bastante, fazer Isso. mais exercício. Por quê? Porque eu preciso acelerar esta dilatação. Vai chegar um momento que vai andar, né? Isso E aí. essa dor vai se intensificar, né? O Porque bebê tá desce, dilatando, o e aí bebê ela não consegue desce. mais tanta Isso. Então mobilidade. aí é a hora de eu entrar com as técnicas para relaxar, mesmo porque eu preciso deixar ela mais tranquila, preciso deixar ela um pouco menos cansada, porque ela vai precisar de tudo isso no período expulsivo, que é a hora que o bebê for Exatamente. nascer. Então é aonde eu entro com a termoterapia, o chuveiro. Gente, o A chuveiro, ele é gente, a maravilhoso. enfermagem também. Alguns locais, algumas maternidades, algumas Tem clínicas que banheiras. tem banheira, né? Se não tiver a banheira lá, você pode levar uma piscininha plástica, a água Isso. morna, e assim, é agradável É. ficar na água, é E agradável. a água quente, ela também faz vasodilatação, né? É científico. Então, a vasodilatação, ela acaba auxiliando também na redução da dor. Então, todos esses exercícios, né, que a fisioterapia entra, a enfermagem também, quando não tem, a gente estimula a deambulação, né? Porque o parto de cócoras nada mais é do que o parto vertical. Então, a favor Isso. da lei da gravidade, isso ajuda muito, né? Então, toda essa mobilidade, tudo isso, ele vai ajudar a reduzir a dor, vai ajudar na descida da apresentação. Por quê? Os períodos clínicos do parto o primeiro período clínico é a dilatação. Isso. Lembrando que pelo Ministério da Saúde, a parturiente só pode internar se ela tiver 2 sinais, que é dilatação de 3 centímetros ou mais, tá? Bolsa rota, contrações efetivas. Ela nem precisa ter bolsa rota, mas o Isso. ideal é que ela interne pelo menos com 3 centímetros. Por quê? A gente tem a fase de latência e o franco trabalho de parto. A fase de latência pode demorar horas, até dias, para dilatar. Então, o fato dela estar com 1 centímetro, ela não está em franco trabalho de parto, tá? Que fique claro. Então, até Isso é isso é importante importante. orientar, por quê? Muitas parturientes chegam lá com as contrações rítmicas e dolorosas, né? Porque a contração de parto, ela é rítmica, ou seja, ela vai e volta, ela Isso. vai aumentando a sua intensidade, diminuindo o espaçamento entre uma e outra. Ela não vai parar, ela enrijece o abdômen. É diferente das contrações de De treinamento, treinamento. das contrações de Braxton Hicks, que acontecem a partir aí de 30 a 35 semanas, porque elas vão preparar o assoalho pélvico. Elas vão ajudar até na parte cardíaca fetal, tá? Então, as contrações, elas são importantíssimas em todo o ciclo gravídico puerperal, né? É. Mas é importante a gente falar que a admissão dessa parturiente, dessa mulher que está em trabalho de parto na maternidade, deve ser quando ela está em franco trabalho de parto, tá? Eu, Porque se ela internar muito antes, ela pode fazer o quê, gente? Achar que ela não vai dilatar. Que, tipo, ai, tá demorando demais, porque o meu colo não dilata. Ai, aí, até o acompanhante, né? Porque aqui hoje a gente tem os acompanhantes junto com essas mulheres que são tratadas de forma humanizada, né? Seguindo toda a recomendação do Ministério. Porém, se ela internar muito antes, ela vai demorar, tá? Porque essa primeira fase de dilatação tem essas 2 fases características, né? Que é a fase de latência, onde demora mais tempo para dilatar esse colo, pode demorar dias, tá? Então, não é recomendável que ela interne com 1 centímetro. Por isso que muitas vezes o médico, ao avaliar, né, ele manda para casa. E é bem interessante nós conversarmos sobre isso, porque tem muitas pessoas que não entendem esse processo. eu costumo falar para as minhas gestantes que e a gente vem fazendo um trabalho, né, já no período pré-natal, Sim, de que elas não vá para o hospital. sim. Qual é o momento, né? Em que intensidade que essa dor, alguns sinais que ela vai observar. Por quê? Porque assim, a espera no hospital, ela é mais. Então, assim, elas vão ficar mais ansiosas, porque, eu tô há muito tempo aqui. Então, assim, eu Isso. não sei qual a sua opinião, isso é uma opinião minha pessoal, sabe? Eu não tô nem falando aí embasada em científico, mas eu acredito que para ela
para o emocional dela, ela estar em casa é mais importante. É Sim, importante. Claro que vai chegar uma hora que ela vai para o hospital, né? isso. Mas é que, assim, principalmente as mulheres que são grávidas pela primeira vez, vai ser o primeiro parto, né? Não E sabem aí elas reconhecer não sabem ainda, né? reconhecer, sentiu qualquer coisinha, vai correr para maternidade. E aí tem muitos casos que isso, a minha experiência lá com as gestantes me ensinou, que eles, às vezes, em alguns casos, eles mandam voltar para casa, porque não É, está no franco trabalho de parto. E aí elas vão exatamente. bravas ainda para casa, me mandaram embora, que não sei o quê, porque não era para ter ido, Por isso a né? orientação pré-natal. Então, a enfermagem, ela também atua a nível de atenção primária com a consulta de enfermagem no pré-natal. Uhum. Então, isso é importantíssimo, Ana. Por quê? Porque o pré-natal é esse momento de assistência, de preparo, onde é realizado todos os exames preconizados, onde o enfermeiro faz essa consulta, avalia, faz toda a orientação, faz os diagnósticos de enfermagem, os riscos possíveis, toda a orientação. E o pré-natal, ele é um momento onde nós preparamos essa gestante, Sim. porque ele tem que ser realizado mês a mês. Então, o que que o enfermeiro executa, né? Eu falo que o enfermeiro também é muito importante nesse contexto, Demais. não é? A gente faz a Demais. consulta todo mês ali com ela e elas às vezes se abrem mais com a gente, porque a gente tem um tempo, a gente senta com elas, né? Eu falo que a equipe multiprofissional, enfermeiro, fisioterapeuta, médicos, nós somos uma equipe, cada um tem, né, o seu valor, Claro. a sua finalidade na assistência, mas eu vim aqui hoje falar da assistência de enfermagem a essa parturiente, essa gestante. No pré-natal, nós fazemos toda uma orientação, né, Ana? Aham. Então, no pré-natal, nós temos os grupos de gestantes, que nós dividimos também por trimestres. Primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, as do primeiro é do primeiro ao terceiro trimestre, de 3 a 6 e de 6 a 9. Os assuntos, eles são específicos. Nos primeiros trimestres, a gente trabalha modificação do organismo materno, que é importantíssimo, toda a fisiologia que muda, né? Quando a mulher está gestante, porque ela tem mais risco, ela tem resistência insulínica, porque muda a parte metabólica, né? Para Ela elas entenderem também o que está acontecendo, o que elas estão sentindo Exato. naquele momento, né? Exato, e até para prevenir doenças. Por quê? Porque se ela já está acima do peso ou se ela comer muito errado, ela pode ter um risco de diabetes gestacional, porque o corpo dela está mudado. Ela vai ter mais resistência insulínica, ela tem, por exemplo, maiores concentrações de plaqueta, porque o corpo entende que no momento do parto ele vai sangrar e precisa coagular. Portanto, aquelas que têm déficit circulatórios, maior risco de trombose, Interessante. as que estão em obesidade. E aí é que a gente aproveita lá no terceiro trimestre para falar dos períodos clínicos do parto, que ela vai dilatar, que é dolorido, o tempo que demora, quando ela precisa internar para que ela não fique muito no trabalho de parto. Porque a gente também tem um tempo, né, preconizado que eu posso aguardar ali no pré-parto desde que ela tenha internado com 3 centímetros ou mais, que é de 12 a 15 horas. Esse é um período até aceitável, tá? Então, exceto, tá ultrapassando 15 horas. Ela internou, estava com 3 centímetros. Eu fiz o partograma, estava com 4 centímetros, 10 horas da manhã. Chegou meio-dia, continuou com 4. 1 hora da tarde, com 4 centímetros, bebê não desceu, as contrações não intensificaram, porque o partograma, ele vai mostrando uma evolução desse trabalho de parto, né? Sim. Então, eu estou avaliando ali, poxa, não está evoluindo, né? Então, ela entende esse processo. O que eu costumo orientar em relação ao que você falou é o seguinte, ensiná-las em relação às contrações. Então, uma contração, né, de parto é uma contração acima de 30 milímetros de mercúrio. Como dosar isso? Eu falo para os alunos, né? A gente vai, a hora que inicia a contração, que a barriga começa a endurecer, a gente vai contar, coloca a mão na barriga e conta quanto tempo demorou aquela contração. 1, 2, 3. É óbvio que isso é meio empírico, tá? Não é fidedigno, igual você estar no hospital e fazer a cardiotocografia, que é o exame que analisa exatamente a intensidade dessa contração. Por que que eu estou explicando isso e a gente explica isso para ela? Porque ela vai ter que contar, né? Porque um período expulsivo, geralmente, tá?
são contrações acima de 50 segundos. 50, 55, 3 contrações em 10 minutos. Então, se ela não tiver todo esse entendimento, Ana, qual que é a minha orientação? Vá para o hospital. Sabe Sim, por se ela não quê? tiver entendimento, tem que ir mesmo. Ela até pode ir, ela pode esperar. Eu falo que às vezes é melhor ela ser avaliada, verificar a questão do colo, o foco do bebê, o coração, se tá tudo bem, né? E vai para casa. Se ela precisar voltar no hospital, ela volte. Não tem problema. Melhor ela vir ao hospital, ser avaliada. Está tudo bem, ainda não tem uma dilatação de 2, 3 centímetros, volte amanhã, mas volte, sabe? Mas Eu que ela acho entenda melhor. isso, né? Eu Esse é acho melhor, Ana, porque a gente, infelizmente, no final do trabalho de parto, muitas coisas podem acontecer, né? Então, mesmo que elas tenham que ir e voltar, é melhor que elas estejam lá sendo avaliadas, né? Outra coisa importante para falar, né, para os enfermeiros, pessoal da equipe de saúde, hoje os enfermeiros, eles estão habilitados a ultrassom, tanto a beira-leito quanto a ultrassom obstétrico, não para fazer laudo, tá, Ana? Mas a gente consegue verificar se tem circular de cordão, né? Se está encaixado, né? Encaixado para nascimento. Então, eu falo que hoje a questão da assistência à saúde da mulher, o enfermeiro, o ginecológico, obstetra, ele tem um campo variável de atuação, desde a Mas é atenção primária. importante deixar claro que para eles fazerem isso, Tem que ter curso. tem que ser o enfermeiro obstetra, né? Isso, para trabalhar em maternidade, sim. Para trabalhar a nível de atenção primária, pode ser o enfermeiro generalista. Não precisa de fazer especialização. Então, a consulta ao pré-natal, toda orientação, os enfermeiros que estão na atenção primária já executam. Ah, tá. Tá? Por isso é que aqui na graduação a gente faz todo o aprendizado aí voltado à assistência como um todo. E depois, se o enfermeiro quiser migrar, né, ser especialista, enfermeiro obstetra, poder fazer parte e assistir essa parturiente, aí ele tem que se especializar e depois ainda fazer o curso à parte. E nesse trabalho todo eu vou lá, Vai fico lá com auxiliando. ela, né? Porque é de extrema importância. Então, ela falando assim, aquela pergunta que você fez sobre as técnicas, né? Além do exercício, né? A gente tem a massagem, eu estava citando a questão da dilatação, do tempo. Quando você chega já numa fase mais avançada aí, né? Do trabalho de parto, a dor se intensifica demais, Sim. né? E a gente precisa tirar o pé um pouco. Então, é um momento que nós, fisioterapeutas que estamos trabalhando com elas nessa mobilidade, a gente tira o pé, a gente começa a fazer uma massagem, a gente leva para o banho, no caso, se não tiver banheiro, é o banho, é o chuveiro nas costas, existe a banqueta de parto, a gente Isso. até faz o uso da bola embaixo do chuveiro, Isso. associar a bola a termo é muito bom. Então, a gente vai fazendo isso para quê? Para que ela relaxe, e o fato de relaxar essa estrutura, tentar aliviar um pouco essa tensão, facilita a descida do bebê, do feto, né? Mesmo porque ela já vai estar numa posição verticalizada, e a gente, nesse processo, vai tentando mostrar a necessidade dela se manter nessa postura. Porque tem muitas delas que começam a sentir a dor e querem ir deitar. Porque Exato. quando a gente está com dor, a gente quer deitar. E o deitar não vai ajudar. Não. Então, são posições, e aí a gente entra. E hoje tem muita coisa para ajudar nesse relaxamento, além da termo, além da massagem, a mão é maravilhosa. A gente tem aromaterapia, né? A gente tem lá o cheiro que vai relaxar, o aroma que vai, A cromoterapia. o ambiente, a cromoterapia, a musicoterapia. Então, tudo isso em função daquele objetivo que a gente quer, que é ajudar no relaxamento para que esse processo termine logo, que é chegar que seja mais ao máximo. humanizado, né? Isso. Seja humanizado, que seja mais tolerável, né? Na verdade, o que a gente espera é a humanização. Isso. Né? E a humanização, ela é esse conjunto de práticas, né? Práticas, exatamente. E, tipo, eu também trabalho com as práticas integrativas, a Ana também, e eu falo assim, ó, essa junção mesmo, elas acabam otimizando o processo de parto.
né? Não que não vá doer, como a Ana falou, mas vai melhorar, vai dar uma ambiência, melhorar, sabe, aquele momento, deixá-la um pouco mais tranquila. Por isso que eu falo, nesse momento, a orientação prévia é importante, porque vocês acham que quando ela está com 8 centímetros, que ela já tem uma força fisiológica, que ela não consegue parar, tá? Com 8 centímetros de dilatação, a Ana presencia isso. Elas, mesmo sem orientarmos a questão da força, porque a gente também orienta essa questão de quando fazer força, se bem que hoje o Ministério pede para deixar natural. Então, essa força fisiológica, ela já vem, né? Então, todos esses preparos, essas práticas, elas reduzem, né, essa ansiedade. E se você orientar antes, elas vão pegar melhor a orientação, porque nesse momento elas não estão ouvindo o que você está falando. De jeito Elas nenhum. estão com E muita existe dor, uma querendo diferença, acabar. existe uma diferença muito grande das mulheres que chegam com a orientação, que já Isso. vêm preparadas, e das que não estão preparadas. Para o nosso trabalho, existe uma diferença muito grande, e na Exatamente. evolução, porque não tem como você conscientizar. Ela não está participando do Não, de processo. jeito nenhum. É difícil, às vezes elas nem querem, né, Ana? É. Quando elas não são orientadas, elas ficam numa negação. Eu não consigo, eu não vou conseguir, por favor, me ajuda. Então, quando a gente consegue essa orientação, esse acompanhamento antes, é bem melhor. Físio, então, elas não querem mesmo. Nem- Porque chegar, elas vão falar fazer exercício de jeito nenhum. Mas a enfermagem coloca eles na bola, porque quando não tem, a gente né, estimula, mas elas não querem. Não querem, Mas por que não querem? Por não saber e não entender que aquela prática vai otimizar o seu parto. Inclusive, eu quero falar de algo muito importante que a fisioterapia consegue durante o pré-natal preparar, né, até pós isso, porque é o assoalho pélvico. Né? O assoalho pélvico, ele fica muito sobrecarregado com a gestação. Imaginem, você tem o peso do feto, tem líquido amniótico, tá? Tem a placenta que também pesa, que é extra. Tudo isso está sobre o assoalho pélvico. Durante o parto, a gente fala muito sobre esse assoalho pélvico, que é o períneo, essa musculatura. A gente tem ali a musculatura levantadora, né, do ânus, várias musculaturas de suporte. É um grupo de pequenos músculos que Isso. formam um assoalho e que dão sustentação a todos os órgãos da Né? mulher, e nesse momento a esse peso todo E que aí, está acontecendo. e o que eu quero falar que é importante? Porque nós podemos ter, infelizmente, o que a gente chama de laceração, que é a ruptura desses músculos, né? Ou porque o feto é grande, ou porque, de repente, né, esse assoalho também, tá, é mais fraco. Ainda dentro da assistência ao parto, durante o parto, a hora que esse bebê está nascendo, nós protegemos esse períneo, né? Então, a gente pega uma compressa estéril, protege o períneo para que o mecanismo de trauma da saída da cabeça do feto não traumatize a ponto de romper, né? De fazer com que esse músculo e a pele rasgue. E eu vejo que a fisioterapia tem aí um papel muito importante nisso, não só no pré-natal, mas pós também, né? Porque imagina essa mulher com múltiplas gestações, elas ficam muitas vezes até com queda de bexiga, né? Fica com esse assoalho pélvico enfraquecido, até porque os próprios hormônios da gestação fazem esse relaxamento, né? Então, o assoalho pélvico, ele já fica mais embebido, ele fica mais, né, aumentado e menos contrito, né? Então, no momento do parto, Ana, a gente, é claro, já vai ter um trabalho ali. Fala um pouquinho pra gente a importância do trabalho da fisioterapia no pré-natal, porque como a Ana disse, durante o parto já não tem o que fazer. Né? Mas tem alguns exercícios que dá para você trabalhar antes, Ana, para fortalecer esse períneo? Sim, nossa, o trabalho de assoalho pélvico, ele é de extrema importância, né? Mesmo. Hoje em dia, essa diferença, é isso que eu quero que fique claro. Eu vou fazer um parto, eu quero fazer um parto normal, aí o médico me encaminha para a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica, ela vai fazer esse trabalho de assoalho pélvico. Não só a mulher que pretende fazer um parto normal, ela deve fazer um trabalho de assoalho pélvico. Todas as mulheres que pretendem engravidar já deveria começar esse trabalho antes. Não começou, engravidou, vai atrás para fazer a fisioterapia pélvica. Por quê? Porque
o peso da gestação vai sobrecarregar esse assoalho. Vai. E aí, no final da gestação, ela pode perder urina, ela pode não conseguir controlar, que é algo não normal, mas é comum de acontecer Isso. por conta do peso. E aí, fazer. E tem uma outra coisa. E aí é claro que o trabalho com esse assoalho pélvico, ele vai facilitar ou pelo menos reduzir a Isso. incidência de laceração. Isso é um Ajuda. fato, né? É um dos Agora, fatores, né? Não é todos, mas é um. agora tem algo que é muito bacana e que tá assim, os estudos estão mostrando uma eficácia aí na laceração, que é a massagem perineal. Exatamente. Então, a massagem perineal, ela vai relaxar, ajudar a relaxar essa musculatura que está muito tensa, porque a tensão muito grande, ela também pode ajudar a lacerar, né? Então, o relaxamento, e aí a massagem, ela deve ser feita no pré-natal e ela Isso. pode ser feita durante o trabalho de parto. Exatamente. Porque é naquele momento, então assim, naquele momento em que eu vou promover o relaxamento, eu posso fazer a massagem perineal, porque aí essa massagem vai ajudar a aliviar um pouco essa tensão e evitar a laceração. É que é um dos fatores, né? A laceração, ela tem vários fatores, mas um deles é justamente o enfraquecimento desse assoalho pélvico, e também todo esse peso, né? E eu falo que a questão de fortalecer o assoalho pélvico, ele é importante para todas as mulheres 40 a mais, né? Não só para as gestantes, mas para a mulher como um todo, porque com o passar do tempo, né, a nossa musculatura ela vai relaxando, e mulheres que já tiveram partos, né? Eu tive 3, por exemplo, não parto normal, mas eu tive esse peso, a gente já pode ter, né, um prolapso, uma queda da bexiga, né? Até quedas uterinas, tá? Então, o assoalho pélvico, ele deveria ser trabalhado muito antes, né? Eu oriento até os meus alunos do curso de educação física, que trabalham com academia, né? São personal, trabalhar com mulher. Não esqueça do assoalho pélvico. Você tá lá Exatamente. treinando ela, você vai treine, não esqueça de ensinar ela a contrair o assoalho pélvico e durante os exercícios. É prevenção. Exatamente. Precisa, toda mulher precisa. Exatamente. É isso, Lud. Eu acho que deu pra Gente, gente ter uma ideia, né? Eu acho que é importante a gente estar juntas aqui para mostrar realmente o valor da equipe, a exatamente. importância de saber trabalhar junto, né? Exatamente. Porque assim, ninguém atrapalha ninguém Não, desde que você respeite e saiba trabalhar. Pelo contrário, só ajuda. Eu acrescenta. preciso muito do trabalho da equipe de enfermagem. E Também nós preciso do também médico, mas eu precisamos. também. Porque assim, cada um tem o seu papel Se e cada todos um importantes. Se cada um trabalhar o seu papel, acaba ficando mais específico, sobra tempo para que você faça realmente a sua função, né? Então, a Ana trabalhando toda essa questão da motricidade, massoterapia, né? Mobilidade, fortalecimento do assoalho pélvico. Tem outras técnicas, né? Também tem alguns Técnicas de artigos que respiração, respiração, para eletroterapia ajudar a para acalmar. redução da dor. Eletroterapia. Gente, olha que maravilhoso. Hoje tem estudos que mostram a introdução da eletroterapia no início do trabalho até Até o até o final. final do parto, Puerpério, até o puerpério, né? né? Porque assim, ó, só para categorizar aqui, né? A gente tem dilatação, aí tem expulsão. Depois que o feto nasce, tem a dectação da placenta, que pode demorar até 15 minutos. E aí tem o período de Greenberg, que é essa primeira hora após o parto, né? Que pode dar hemorragia, que a questão da eletroterapia também seria bem-vinda, porque ela, além de ativar o metabolismo, também propicia maior contratilidade, não é? Exatamente. Então, olha que beleza, né? Fisioterapia trabalhando aí junto com a equipe de enfermagem na assistência a essa parturiente, a essa puérpera, para que ela tenha melhor condições de saúde, né? É isso aí. Eu quero agradecer. Eu que agradeço. Eu acho que a gente tem que agradecer as nossas coordenadoras, que a ideia foi Isso, delas de nos unir, foi né, pelo mesmo. trabalho nosso que é realizado com gestantes, para que a Verdade. gente pudesse trazer a nossa experiência, cada uma com a sua profissão, e estivéssemos aqui para poder passar essa experiência para vocês. Um prazer enorme Não, eu dividir esse também. tempo com você, esse espaço. Eu tenho certeza
que o objetivo do congresso, né, que é a gente trazer esse conhecimento, trazer essas experiências, tornar as pessoas, né, o ambiente, o momento, o tal do empoderamento, né, que eles citam, né, realmente ter esse empoderamento. E eu acho que, assim, essa troca que a gente teve, esse sempre momento tem, né, foi muito Ana? bom, com Que a gente certeza. sempre conversa. Eu Exatamente. agradeço também, né, a Ana por estar aqui comigo, a Helena Mucay e a Aninha E a Aninha, pelo Gislaine, convite, né, a Gislaine, a coordenadora da Físio e da enfermagem, e falar que é um prazer estar aqui falando de algo Com que eu amo certeza. tanto, com cientificidade, né, Ana? Com respeito, né, e dentro dessa ótica multiprofissional. Então, Exatamente. foi muito bom. Muito bom. E em nome do Unisalesiano, nós agradecemos a participação de todos vocês. Espero que tenham gostado, tenho certeza que sim.